Vamos lá, pessoal, vamos falar de um assunto agora que é um assunto relativamente fácil, mas tem algumas curiosidades e é bom a gente ter o conhecimento total da coisa, tá? Que é a instalação de programas no Windows. Por exemplo, em sistemas Unix, a instalação de aplicativos é uma coisa mais complicada, mais trabalhosa, porque tem uma série de dependências. Alguns aplicativos têm dependências, essas dependências têm que ser resolvidas antes da instalação do aplicativo acontecer, e no Windows isso geralmente não acontece. Às vezes acontece, mas é muito difícil, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo que eu baixei agora, que é um compactador, tá? Todo mundo usa, que é parecido com o WinZip, só que tem mais formatos, que é o 7-Zip. Eu baixei do site lá do 7-Zip lá.org, tá aqui o executável. Que é esse executável? Esse executável, alguém construiu esse programa, tá? Gerou todo o código-fonte dele e encapsulou isso numa instalação, tá? E isso, dentro desse arquivo executável, tem todos esses arquivos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os executáveis, porque a gente não sabe o que tem dentro deles, tá? Quando a fonte é confiável, por exemplo, é uma organização, por exemplo, Microsoft, a gente sabe que está baixando realmente o aplicativo. Mas se você costuma navegar por sites que não são conhecidos, você fatalmente vai estar baixando um cavalo de Troia, um malware, ou um spyware, ou algum vírus que vai danificar seu sistema operacional, tá? Por isso que a gente vai até falar em outras aulas sobre antivírus. Mas, de qualquer forma, a instalação foi encapsulada no executável. E quando você clicar duas vezes ali em cima daquele arquivo, ele vai começar a fazer a instalação do sistema, descompactando tudo que está dentro dele para uma pasta pré-programada, entendeu? Ele vai te perguntar se a instalação tem que correr para todos os usuários da máquina. Alguns setups fazem isso. Se você vai instalar para todos os usuários da máquina ou só para um usuário da máquina que aquele programa vai ficar disponível, e etc. A gente tem vários tipos de pacotes, tá? Vários tipos de pacotes de instalação. O executável é o mais comum. A Microsoft criou o MSI, tá? O MSI é um pacote que quer dizer Microsoft Installer. É um pacote, por exemplo, que quando você está operando em domínio, você consegue botar lá dentro de uma pasta para ser instalado automaticamente para um determinado usuário. São pacotes que possuem instalações silenciosas, que você não tem que ficar fazendo next. Você pode instalar remotamente na máquina do usuário sem nem que o usuário saiba. O executável também tem isso? Tem. Mas aí a pessoa que gerou o executável tem que programar dessa forma para que isso aconteça, tá? Mas o conteúdo do MSI e o conteúdo do executável é o mesmo, o que muda é a forma de encapsulamento. Então vamos lá, vamos instalar aqui o executável, que é esse cara aqui. Ele pergunta se quer permitir que eu faça alterações. Nota que ele já diz aqui, fornecedor desconhecido, mas isso é meio que uma neura do Windows, tá? Tudo que não é dele, ele diz que não conhece. É que eu falei para você, a pasta já vem pré-programada, você pode mudar? Pode. É sempre que pode mudar? Não. Às vezes não dá para mudar, o fabricante não te dá essa opção. Por algum motivo técnico, ele não te dá essa opção. Ele está instalando, anote que ele está descompactando todos os arquivos. E você vê que o script de instalação dos programas, eles já criam os atalhos dos programas, eles criam menus especiais dos programas. Vou te dar um exemplo disso aqui agora. Eu vou criar um arquivo.
tá? Aqui eu tenho um arquivo, vou tentar compactar agora esse arquivo com 7-zip. Olha aqui, ó, por padrão isso não acontece no Windows. Só depois que você instala um programa que faz isso. Ele já criou esse menu aqui, ó, com todas essas opções dentro, para você ver como a instalação de programas é uma coisa perigosa. Ele altera a característica do sistema operacional. Antes de eu instalar esse programa, não tinha esse menu aqui, e agora ele tem. Se a fonte não é confiável, agora eu podia ter danificado o meu sistema operacional. Ainda mais que no momento eu não estou usando nenhum antivírus aqui, tá? Porque a gente está fazendo as instalações como as aulas estão acontecendo. Então, por exemplo, ó, se eu quiser zipar esse cara, eu vou aqui, ó. Olha lá, ele criou um arquivo zipado, compactado, diminuído desse cara aqui. Entendeu? Então, isso é só um exemplo de como se faz a instalação de programas. Todos os programas no Windows, a instalação é mais ou menos feita dessa forma. 98% a gente pode dizer que é feito dessa forma. Tem programas que não são instaláveis? Tem programas que a gente só executa, ele roda, quando a gente fecha ele já cumpriu a função dele. Existem programas portáteis? Sim, existem programas portáteis. Você usa o programa e ele destrói tudo quando ele termina, e constrói tudo de novo quando você abre ele de novo, e assim sucessivamente, tá? Esse programa aqui possui dependências? Não possui dependências. Por que a gente fala das dependências do programa? Porque existem programas que necessitam de framework para rodar, tá? E o framework é um ambiente da Microsoft que você tem que instalar nas máquinas. Como é que a gente consegue o framework? Só ir lá só fazer um Windows Update, tá, da máquina, que ele vai vir. A gente vai ver isso nas aulas mais pra frente. Mas aqui, ó, na Microsoft, quando você vem, ó, você já acha o cara aqui, ó, .NET Framework. Olha lá. É uma atualização que serve de base para que sistemas baseados nas linguagens .NET rodem no ambiente Windows. Se não tiver essa preparação do ambiente, esses programas que dependem de .NET Framework 4.5 não rodam no ambiente. Tá? Então é só para você ter um overview aí de como se instala os programas e do perigo que você corre se a fonte não for confiável. Ok, pessoal? Então eu vou encerrando essa videoaula por aqui. Um abraço, boa noite.